Então você quer evitar conflitos, começa a esconder coisinhas, mas isso a longo prazo, na verdade, piora o problema. Não contar para o outro significa que o outro perde a oportunidade de te demonstrar suporte. Mas alguém vai te demonstrar suporte. Pode ser que outra amiga comece a demonstrar suporte. Pode ser que um outro cara comece a te demonstrar suporte. 70% dos relacionamentos que estão miseráveis, em que as pessoas estão infelizes, eles evoluem com traição. Apenas 30% permanecem leais. Eu sou Rodrigo Scali e hoje nós vamos falar sobre o que você faz longe do seu casamento, impacta a sua satisfação com o casamento. Então essa é a nossa ideia, discutir se o que você faz quando a sua esposa, quando seu esposo não está lá te olhando, se isso influencia ou não no seu casamento. Aqui a gente discute relacionamento baseado em ciência. Então, ao contrário de dar simplesmente a minha opinião, eu faço realmente um aglomerado de todos os artigos científicos, livros, sobre esse aspecto do relacionamento e dentro de uma teoria e de um método que realmente, comprovadamente funciona para casais. A grande questão que motivou essa live de hoje é a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo quando a pessoa não está olhando? A gente tá fazendo alguma coisa e a minha esposa nem soube daquela coisa. Qualquer coisa que tem alguma coisa a ver com relacionamento. Isso modifica o meu relacionamento? Isso impacta diretamente no meu relacionamento? Ou apenas se a minha esposa ou meu esposo descobrir sobre aquilo? Então nós vamos falar sobre 3 coisas basicamente. Nós vamos falar sobre comparações, nós vamos falar sobre segredos e nós vamos falar sobre confidência. Uma pessoa faz alguma coisa fora do relacionamento, não estou nem falando de traição, tá? Qualquer coisa, alguma coisa que a pessoa faz, o outro nunca fica sabendo. Vamos supor que um marido, falou mal da esposa para os amigos. Não é propriamente uma traição sexual que eu estou falando, não. Falou mal da esposa para os amigos. A esposa nunca ficou sabendo. Isso causa impacto no relacionamento ou não? E vice-versa, lógico, né? Se a esposa falou mal do marido para as amigas, o marido nunca ficou sabendo, ninguém nunca comentou, isso impacta o relacionamento ou não? É o seguinte, quando um relacionamento, ele não se quebra da noite pro dia. Tá? E uma pessoa não é totalmente fiel e se torna infiel da noite pro dia. Um relacionamento que tá bem, ele não acaba do nada. Pode ser que você não tenha percebido. Pode ser que as pessoas não saibam quais os fatores, mas eles estavam lá. Existe uma frase muito famosa, né, falando assim que as pessoas felizes são extremamente chatas, né? Elas são sempre felizes do mesmo jeito. Agora não, eu admiro as pessoas que são miseráveis, porque elas são miseráveis cada um de um jeito. É uma frase famosa mais ou menos assim. Mas essa frase, na verdade, ela é extremamente enganada. Tá? Essa frase é mentirosa, porque basicamente é o seguinte, o que nós sabemos hoje é que casais infelizes, eles seguem um padrão. E não só um padrão que acontece no tempo presente, mas é uma cascata que vai deteriorando o relacionamento. A cascata que leva à infidelidade, por exemplo, ela tem 24 degraus. Então, 24 coisas vão acontecendo em sequência para a pessoa chegar a um processo de traição. Então, isso não é do nada. Isso não aparece, surge do nada. Nós temos que conhecer esses fatores para entender em qual momento que o nosso relacionamento está e poder agir. Se você age no momento correto, se você usa a técnica correta, isso é evitado. E mesmo depois que algo assim tão terrível aconteceu, existe muito o que fazer, nesse caso, para recuperar o relacionamento. Nós precisamos conhecer essa escada que faz o relacionamento descer para você poder subir também, para você também poder melhorar o relacionamento. Geralmente, um processo de traição ele acontece de uma forma lenta e silenciosa. E um dos aspectos que nós vamos avaliar sobre isso tem a ver com o que nós estamos falando hoje, que é o que você faz longe do seu parceiro, sem que seu parceiro saiba, aquilo que você faz longe da sua parceira, sem que sua parceira saiba, se isso tem ou não influência no seu relacionamento, mesmo que o outro jamais descubra. Só para você ter noção de uma estatística. Quando você está num relacionamento infeliz, nossa, o meu relacionamento está horrível. 70% dos relacionamentos que estão miseráveis, em que as pessoas estão infelizes, eles evoluem com traição. 70%. Apenas 30% permanecem leais. Tá? Então, assim, sem procurar outras pessoas, sexualmente falando mesmo. Tá? Então, assim, quando o relacionamento está muito mal, você tem um índice altíssimo de traição. Então, o primeiro, para a gente poder saber como que a sua ação longe do seu esposo, longe da sua esposa, influencia na sua capacidade de aproveitar seu relacionamento, ainda sem nem falar de traição, a sua conduta mesmo, precisamos falar sobre confiança. O que é confiança? O que é confiar na outra pessoa?
Basicamente, confiar no outro é a sensação de que você pode contar com a outra pessoa. Então, quando você confia no teu esposo, você tem a sensação de que ele está lá para você quando você precisa, que ele responde emocionalmente quando você precisa de apoio, que ele te escuta, que ele se vira para você, que ele te admira, que você pode contar com ele. Então, você tem a sensação de que ele pensa em você e que ele se preocupa com as suas necessidades, e não só com as dele. Isso é confiança. O segredo dentro de um relacionamento, ele tem um peso enorme. Então eu tenho várias histórias de como os segredos por si só, ele é capaz de destruir um relacionamento, mesmo que não seja revelado jamais, tá? Então é realmente algo muito intenso. Primeira coisa que acontece para diminuição da confiança é a diminuição de uma parte do relacionamento que a gente chama se virar um para o outro. É a responsividade emocional. Então, o que, que é isso? A gente precisa da sensação de poder contar com o outro. Então, já falei, confiança é isso, é poder contar um com o outro. Então, quando você diminui a responsividade emocional ao outro, você perde confiança. Você sente que não pode contar com aquela pessoa. E aí você começa a descer esse degrau, essa espiral negativa que pode levar você para uma traição ou para um casamento miserável, mesmo que jamais tenha traição. Existem várias formas de fazer isso. Se você tenta conectar com seu marido e ele te ignora, ou ele fica te provocando ao invés disso, indo contra você, você tenta lançar uma conexão e ele te rejeita, você se sente rejeitada e sozinha, isso é o que a gente chama de se virar contra o outro, ou ignorar o outro, tá? Então, quando isso acontece, você diminui a responsividade emocional, e isso faz com que você diminua a confiança no seu parceiro ou no seu parceiro. Esse é o fator fundamental que começa o processo. É quando o outro deixa de responder a você, você deixa de responder ao outro. Isso pode acontecer mesmo quando o outro é extremamente positivo. Vou dar um exemplo de um casal para vocês. Existe um casal que veio no meu consultório e que aconteceu o seguinte: o marido ele tinha lá uma condição financeira muito boa, tinha uma empresa, e a esposa ela era estudante, então ela queria prestar um concurso. Quem mantinha a casa era tudo o marido. Aí, com o passar do tempo, a empresa entrou em problema financeiro, a mulher passou num concurso e ela começou a ser o arrimo da casa. Ela tinha dificuldade, olha só, ela ia falar para o marido. E aí, quando ela ia falar com o marido, toda vez o marido respondia com positividade. Ele respondia assim: não, não preocupa com isso não, vai dar certo, pensa positivo. Ele só falava isso para ela. Então ela ia falar para ele: olha, amor, nossa, briguei com meu chefe, foi difícil. Ela, amor, não se preocupa, pensa positivo. Não se preocupa, pensa positivo. Mas olha só, o que está por trás disso? Apesar dele estar sendo positivo, ele não estava se conectando emocionalmente com a esposa. Ela continuava se sentindo sozinha. Por quê? Porque simplesmente falar para a pessoa esquecer os problemas, simplesmente falar para a pessoa que tudo vai dar certo, não faz com que ela se sinta que pode ser confidente com você. O nível de confiança abaixa, porque quando ela vai falar alguma coisa para você, você já tem uma resposta pronta. Você fala: não, não pensa nisso não, vai dar tudo certo. Não, não pensa nisso não, vai dar tudo certo. E quem visse por fora ia falar que tá tudo bem, fala assim: não, esse marido tá tudo certo. Ele tá olhando pra esposa dele, tá falando que vai dar tudo certo, ele tá apoiando a esposa. Não, porque ele não tava nem escutando. Ele nem queria saber qual era o problema. Ele nem queria entender a dor da esposa. Ela não se sentia escutada. Ela continuava sem responsividade emocional. Ela continuava sem sentir que ele respondia emocionalmente a ela, que ele se envolvia, que ele se preocupava com ela. E quando você falta essa sensação, é que você começa a descer o degrau da negatividade e você começa a descer o degrau que vai te arrastar até a traição. Responsividade emocional. Se você sente que o outro se preocupa, que você sente que o outro está respondendo a você, que você lança comunicação para o outro, e em 86% das vezes, que essa é a fração de casais infelizes responderem um ao outro, ele te responde, você continua bem. Se ele responde pouco, se ele te ignora, se ele simplesmente lança uma frase de autoajuda toda vez que você fala uma coisa, mesmo que seja uma frase religiosa, não toda vez a resposta é a mesma, porque você não se sente escutada, a responsividade emocional está lá embaixo, a confiança cai. E aí acontece o segundo ponto importante. Você começa a fazer comparações negativas. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de discutir com vocês em relação ao que a gente faz longe do nosso parceiro. As comparações negativas, além de você ter esse falta de responsividade emocional, de você virar contra ou ignorar, você soma um fator importantíssimo, que é quando você compara o seu relacionamento com outro relacionamento, e principalmente quando você pensa que o seu relacionamento está pior que os outros. E isso é venenoso para um relacionamento. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Um casal, mudei o nome deles, mas é uma história real, chamado Jorge e Luísa.
tá? O nome era outro, mas vou chamar de Jorge e Luísa. O Jorge chegou em casa e falou pra Luísa o tanto que ele tinha ganhado aquele mês. Então ele era profissional liberal, falou, amor, esse mês eu ganhei tanto. A Luísa deu uma suspirada. E aí ele sentiu isso como se fosse um sarcasmo. Mas ao invés de falar com a Luísa, o que ele fez? Ele não falou nada, ele guardou pra ele, e aí ele pensou assim, nossa, a Júlia, minha cunhada, ela nunca fez ele se sentir humilhado pelo trabalho dele. Então ele faz uma comparação com uma outra pessoa, a esposa dele sai perdendo. E essa comparação negativa, ela foi descoberta, tem uma pesquisadora genial no lance de comprometimento, chamada Carrie Rusbolt. Essa pesquisadora, por décadas, pesquisou comprometimento e fidelidade. É o trabalho mais bem realizado sobre infidelidade que eu conheço. E ela coloca que essa comparação negativa, ela mina completamente a base do relacionamento. Então, ela é realmente venenosa, ela apodrece a parede do seu relacionamento. Por quê? Vocês já viram, a teoria que eu trabalho, ela é que o nosso relacionamento é uma casa que tem 7 andares e 2 paredes. Né? As 2 paredes são confiança e comprometimento. Esse é o andar, é a parede do comprometimento. É o que você faz quando você está longe do seu parceiro ou da sua parceira. Então, fazer uma comparação negativa com uma pessoa real ou com uma imaginação, com o que deveria ser o ideal, com uma pessoa que você acha que existe, às vezes nem existe, mas qualquer tipo de personagem, coisa que você criou na sua cabeça, fazer comparações, você cria a base que favorece a traição. Que nem seja traição emocional, mas a deslealdade e o enfraquecimento da sua própria relação. Então, olha só, o que é a utilização do Instagram hoje pelas pessoas, se não um mecanismo de comparação social? E esses estudos foram feitos. O que frequentemente a gente vê pessoas fazendo? A pessoa está num relacionamento e ela fica checando perfis de outras pessoas e pensando, nossa, quanto que essa pessoa é mais bonita que eu? Nossa, essa mulher aqui, ela é linda. Caramba, olha a barriga dessa mulher aqui. Nossa, essa aqui é maravilhosa. E aí você tá num relacionamento e fica desejando outras mulheres. Fala, ah, mas isso é uma besteira. Nossa, Rodrigo, que exagero. Isso aí não tem nada a ver, isso é uma coisa mó normal. Você pode achar que sim, mas com os estudos que nós temos agora, nós podemos dizer que esse tipo de atitude mina a satisfação que você tem no seu próprio relacionamento. Realmente quebra as bases do seu relacionamento, porque você começa a cultivar ressentimento ao invés de gratidão. Você começa a valorizar o que você não tem no seu relacionamento ao invés daquilo que você tem. Inclusive esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, inclusive os conhecimentos que a gente tem estudando relacionamento, você está acompanhando a minha live, você começa a aprender um monte de coisa. Aí você começa, por exemplo, a ficar cultivando o relacionamento que você não tem ao invés do que você tem. Isso pode te atrapalhar se você não souber usar isso. Se você não usar isso como uma forma de transformação, ele fala assim, beleza, eu vou juntar esses negócios aqui, nós vamos construir isso junto, eu vou conversar isso aqui com meu marido, eu vou trazer para minha esposa, eu vou arrasta ele aqui, eu vou fazer essa mudança sozinho, você vai lá, tem instrução e faz aquilo. Se você usa isso como uma arma para apontar para o outro, você pode piorar o seu relacionamento, tá? Mas olha só o que o Instagram faz. Quantos casais eu não vejo, quantas pessoas que eu não vejo que estão num relacionamento e estão checando outros relacionamentos. Um estudo realizado lá nos Estados Unidos mostrou que, em média, os homens tinham cerca de 5 ou 7 mulheres nas suas redes sociais que eles consideravam possíveis substitutos para o seu relacionamento, substitutas. E as mulheres, 5 homens, em média, que elas consideravam possíveis substitutos para o seu atual relacionamento. Qual que é a chance desse relacionamento funcionar? Baixíssima. E se o casal perder a sintonia, o que ele faz? Ele precisa saber quais são os fatores que ele perdeu a sintonia e trabalhar os 7 degraus da casa, as 2 paredes. Então a gente parou na questão da comparação negativa, que a Carrie Rusbolt estudou décadas e décadas e décadas. O comprometimento, ele é um processo lento da gente olhar para o nosso relacionamento e ver ele como positivo. E comparar no sentido positivo. E pensar assim, caramba, que sorte que eu tenho de estar com essa pessoa. Isso é comprometimento. E a longo prazo, isso faz com que vocês continuem sintonizados e com vidas interdependentes. Tá? Você pode até achar que essas pequenas coisas não fazem diferença, que esses pequenos detalhezinhos não fazem diferença, mas ao longo dos anos, imagina milhões de interações dessa forma, milhões de desejos, milhões de pensamentos feitos, de desejos feitos. Isso muda a sua atitude com o outro, mesmo que você acredite que não. Isso muda completamente. Vai acumular e transformar a sua satisfação com o casamento. Então, vamos supor que eu tô aqui, né, mexendo no Instagram, aí de repente
eu começo a checar outros perfis de mulheres. E não falo, obviamente, não falo isso para minha esposa. Eu começo a comparar essas mulheres com a minha esposa, né? E isso vai minar o meu relacionamento. Se isso acontecesse, eu estaria quebrando as bases, construindo uma muralha que me impede a conexão com ela, e com o passar do tempo, eu ainda se sentiria isolado dessa pessoa. E aí passaria a justificar na minha cabeça que eu tô buscando outra, porque realmente eu tô sozinho. Entendeu como é que as coisas acontecem? O tanto que isso é complicado? Então, a ideia de você estar num relacionamento bom é que você fica fazendo aquela ideia, esse é o meu relacionamento, e é isso que eu preciso, essa é a pessoa para mim, essa é a pessoa que eu quero, é isso que eu preciso. Quando você tem esse pensamento, esse é o pensamento que nutre a lealdade. Esse processo cada vez mais frequente de comparar com o seu relacionamento e achar que tem um tesouro nas mãos, ele constrói essa sensação de lealdade ao longo da vida. E o contrário, a sensação de desconfiança, a sensação de separação. Se você tem aquela sensação assim, nossa, eu consigo fazer melhor do que o relacionamento que eu tenho agora. Ah, não, ia ser bem mais feliz se fosse outro tipo de pessoa, se fosse uma pessoa mais assim, uma pessoa mais assada. Você já tá lá embaixo na escada que leva à traição, à deslealdade, ou pelo menos a um relacionamento miserável. E aí, algumas vezes, quando isso começa a acontecer, a pessoa nem aceita isso como algo esquisito. Ela fala assim, não, isso é normal, ah, não, isso acontece com todo mundo, ah, tudo bem, faz parte, todo mundo pensa assim, a gente joga para dentro do tapete, nosso mesmo. A gente nem para pensar no que isso quer dizer. Vamos somar o que aconteceu até agora. Você tem baixa responsividade emocional, a pessoa não responde às suas necessidades, você tem uma comparação negativa com os outros o tempo todo, você sente que não consegue falar, começa a acontecer os 4 cavaleiros do apocalipse, você começa a ter problemas demais, conflitos demais, brigas demais, aí o que você faz? Você começa a esconder coisas, você começa a mentir, a ter meias verdades para evitar confronto. E basicamente, a mentira, que é o que você faz fora do seu relacionamento, e depois você conta outra coisa no seu relacionamento, eu não tô nem falando de traição ainda, tá? Pequenas mentiras, coisas do dia a dia. Mentir é trair. Você carrega na sua linguagem não verbal, você carrega, mesmo que a pessoa nunca saiba da sua mentira, você carrega na sua linguagem não verbal, você carrega nas suas atitudes, na sua culpa, na sua consciência pesada, você ergue uma barreira que o outro sente, mesmo que ele não consiga colocar isso em palavras, e o seu relacionamento sente. Então, a presença de um segredo, ele já é o suficiente para poder destruir um relacionamento. A presença do segredo, há uma traição, há um problema de um dinheiro, por exemplo, que você nunca contou. Então, a existência de segredos já é o suficiente para destruir o relacionamento, mesmo que esse segredo nunca seja revelado. Então, quando os parceiros eles param de ser confidentes um do outro, você tem problema. O que é confidente? Né, eu sou confidente da minha esposa. Aconteceu um negócio, eu tenho vontade de contar para ela imediatamente. Eu ligo para ela e falo assim, nossa, amor, sabe o que aconteceu? Puxa, caramba, aconteceu isso, aconteceu isso. Eu tenho vontade de conversar com ela. Quando você perde isso, quando você perde a sensação de ser confidente de alguém, as coisas pioram muito, as coisas descem ladeira abaixo. E aí o que acontece? Na vida de todo mundo acontece um momento de vulnerabilidade. Esse é o momento mais crucial. Porque aí o que acontece? Um bebê nasce, momento crucial, mudança de vida. Você perde o emprego, uma pessoa da sua família morre, uma pandemia aparece na sua vida e mexe com tudo que você achava que era normal, momento de vulnerabilidade. Puf! Ao invés de você ter algum confidente que você pode confiar, que tem uma resposta emocional, você tem uma pessoa que não responde a você, você não responde a ela, você compara ele negativamente com outras pessoas na sua cabeça, de repente você começa a esconder coisas dessa pessoa, e aí entra essa barreira enorme, entra essa muralha que você construiu. Então você quer evitar conflitos, começa a esconder coisinhas, mas isso a longo prazo, na verdade, piora o problema. Não contar para o outro significa que o outro perde a oportunidade de te demonstrar suporte. Mas alguém vai te demonstrar suporte. Pode ser que outra amiga comece a demonstrar suporte. Pode ser que um outro cara comece a te demonstrar suporte. Você priva o seu parceiro ou sua parceira de te apoiar e você ainda frequentemente confidencia com outra pessoa que te oferece suporte, e aí isso é um caminho certeiro para a deslealdade. Então, olha só, nas palavras de uma pesquisadora chamada Glass, ela coloca que o segredo levanta uma barreira entre o casal que se substitui à janela aberta da confiança. Então, é como se a confiança fosse uma janela aberta, tá ali passando vento, tem canal de comunicação, tá muito mais fácil de comunicar. O segredo, puf, trava isso, para isso, impede você
de realmente comunicar adequadamente. E o que acontece? Geralmente o portador do segredo começa a se sentir sozinho. Então é aquele que esconde o segredo devido às mudanças que acontecem na sua comunicação, devido à mudança não verbal que acontece na forma como ele está transmitindo as mensagens, pela própria desconfiança do outro, que começa a ver que tem alguma coisa errada, ele começa a se comportar de uma maneira diferente. Aquele que esconde o segredo começa a se sentir sozinho e começa a justificar na sua cabeça. O outro é muito egoísta. Ah, a outra pessoa, ela não me entende. A outra pessoa, ela é isso, ela é aquilo, comparando negativamente. E isso adoece o sentimento que eu tenho. Você tem um segredo e o segredo por si só é o suficiente para destruir os pilares do relacionamento, a parede do relacionamento, a sensação de confiança. Qual motivo teria para alguém ter senha secreta do celular que não fosse alguma coisa que eu não gostaria que o outro tivesse acesso, que não fosse a presença de um segredo, que não fosse levantar uma barreira? Que tipo de privacidade você precisa com a pessoa que você casou? Que tipo de conteúdos que você troca com quem para que seja necessário você ter uma senha secreta? Eu não consigo pensar numa situação saudável em que isso acontece, sinceramente. Embora ficar querendo olhar no celular do outro, ficar querendo conferir, seja um comportamento, sim, doentio, abusivo, e de que uma pessoa que já está com a confiança completamente quebrada, né? O ato, eu pensar assim, nossa, eu pus uma senha aqui pro meu celular que a minha esposa não sabe. Esse ato por si só é de levantar barreira, é de diminuir confiança. Me explica uma situação que isso faça sentido dentro de um casal a longo prazo. Não, eu vou colocar uma senha aqui porque a Lu não pode acessar esse conteúdo, apesar, nossa, eu não tenho nada a esconder, sabe? É só por uma questão de privacidade. Não encaixa na minha cabeça. Não faz sentido. Você colocar uma barreira ali, falar assim, ó, o que levaria você a colocar uma senha? A não ser a vergonha que a gente tem de estar tendo algum tipo de comunicação que poderia provocar problemas, entendeu? Mas você sentir que uma pessoa tá desconfiada de você o tempo todo, tá checando o seu celular ou tá te controlando, isso é problema grave, né? E aí você tem que ser capaz de comunicar com essa pessoa, principalmente se você tá sentindo que aquilo tá abusivo em relação a você. Isso não é saudável, mas não é a senha do celular que vai resolver esse problema. Ou você acha que colocar uma barreira dessa por senha vai fazer com que, de repente, a pessoa te respeite? Não é isso que provoca a sensação de respeito. É os fundamentos da amizade, é você conseguir se comunicar, trazendo a questão do mapa do amor, expressando admiração, você trazendo a questão do se virar um para o outro, o sistema basal positivo, isso vai conquistar o respeito da pessoa, não tem nem a necessidade de olhar no seu celular. Agora, o casamento, ele vai adoecendo por caminhos em que as coisas ficam tão nubladas que de repente a gente se pega levantando uma barreira criptográfica mesmo para poder proteger a sensação que a gente tem de ter liberdade, de ter privacidade. Isso é um sinal, na minha concepção, de adoecimento do casamento. Porque você precisa ser capaz de chegar e falar assim, olha, eu preciso ter privacidade, né? Ontem você olhou no meu celular e eu fiquei sentindo desconfiança, ou fiquei sentindo que você estava de alguma forma querendo dizer coisas para mim como se eu tivesse agido de má fé, como se eu estivesse buscando outro tipo de contato. E eu gostaria de conversar sobre isso, sobre esse ato de falar, olhar no celular um do outro. Frequentemente isso acontece porque eu me envergonho das minhas comunicações quando o meu parceiro ou parceira não está presente. Geralmente esse é o principal motivo, porque eu tenho comunicações ali que eu me envergonharia. Esse, inclusive, é o ponto que você precisa notar se você está transgredindo algum tipo de contrato social que vocês têm. Você tem um contrato de casamento, um contrato explícito e um contrato implícito. Ninguém conversou, às vezes, sobre esse contrato, mas você sabe que o seu parceiro ou sua parceira acharia ruim aquela forma que você está comunicando com um determinado rapaz. E aí, você faz ou não faz, entendeu? Essa é a forma de você saber se você está transgredindo o contrato de vocês ou não. Se você sente que se a sua parceira, o seu parceiro estivesse te observando, você estaria falando diferente, você estaria agindo diferente, provavelmente você está realmente dando um passo que está transgredindo o contrato de vocês. Tá? Então, isso influencia demais o relacionamento de vocês, influencia muito. Eu servi o exército durante 1 ano e me lembro que lá onde a gente estava, né, com exceção de um colega médico que serviu comigo, né, várias outras pessoas que serviram conosco traíam as esposas. E era falar um negócio aqui e mentir a colar. Era assim, bate e volta a gente vendo aquele tipo de situação acontecendo. Né, aqueles engodos, aquelas enrolações. E é impossível você manter um relacionamento saudável quando isso está acontecendo. E aí o que acontece? O relacionamento fica insustentável, você começa a sustentar na sua cabeça que aquela pessoa ela é descontrolada, que outra pessoa é doida, que realmente é nossa, que grama, quer voltar para casa, e aí fica muito próximo à parte da traição. Fica muito fácil de você acabar buscando outra pessoa.
Outro hábito que tem a ver com coisas que você faz fora do seu relacionamento que influencia diretamente no seu relacionamento. O hábito de reclamar do seu relacionamento, né? Então, assim, junta as pessoas e aí você vê assim, a pessoa reclamando do esposo, da esposa, reclamando, 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 ao invés de ter a condição de conversar com a pessoa, resolver com a pessoa. Então, isso você forma uma coalização com outras pessoas e você diminui a sensação de nós contra o mundo que você tem com o seu parceiro. Você muda uma chavinha em que você começa a ver o outro como um prospecto negativo, você traz a longo prazo, seu futuro com o outro começa a parecer muito pior, e você começa a imaginar, ou com alguém, ou com um ser imaginário, um par perfeito, em que você não tem esses problemas. Você começa a denigrir a personalidade do outro. E essa reclamação já faz parte do processo de doença do casal. Durante as nossas vidas, é muito comum a gente sentir atração física por alguém. Isso é biológico. Então você vê uma pessoa fisicamente atraente, sente atração. Se você está num bom relacionamento, o que você faz é fazer um processo em que você destaca o seu relacionamento como algo muito bom, você sente gratidão por estar no seu relacionamento e você dispensa aquele pensamento de atração como algo que você não vai, de qualquer forma, agir em cima daquilo. Então, né, vamos supor, apareceu uma determinada mulher, me senti atraído por ela, imediatamente me vem um processo, assim, nossa, caramba, eu sou feliz demais, estou muito bem com a minha esposa, e aquilo entra eu levanto uma barreira com aquela pessoa que impede qualquer tipo de aproximação. O que acontece quando eu estou num casamento em que tem esses fatores que eu falei? A pessoa não tem a responsividade emocional, eu não tenho responsabilidade emocional com ela, a gente não se sente conectado, eu sinto que eu não consigo confiar, contar com a outra pessoa o tempo todo, eu começo a fazer comparações negativas com ela o tempo todo, de repente aparece alguém que eu tenho atração. Aí você começa a, às vezes, de forma completamente inocente, sem pensar nisso, você começa, às vezes, a ter confidência com essa pessoa. E aí estabelece um fluxo em que você sente apoio emocional em uma outra pessoa e cada vez mais você fica nervoso com a pessoa que está dentro do seu relacionamento. E aí você começa a justificar que você está fazendo isso, você está pensando isso, porque a outra pessoa não é tão boa assim. E aí você começa a denegrir a pessoa na sua cabeça. E aí você fica nervoso com essa pessoa. Então é sinal de que existe alguns fatores aí da responsividade emocional importantes que teu marido está sentindo falta e que ele nem sabe disso às vezes, ou ele nem consegue conversar sobre isso. Mas ao notar que está sentindo atração por outra pessoa, ele justifica isso pelo que ele não tem no relacionamento dele, ele começa a comparar negativamente com o relacionamento de vocês, isso faz com que ele fique nervoso com você. Você vê todos esses fatores de um lado, de repente aproxima uma pessoa. E aí você fala, você, ao invés de confidenciar com a pessoa que você está casado, você toma uma atitude de confidenciar com outra pessoa. Aí você forma uma coalização com ela, em que você começa a destacar, na sua cabeça você começa a ter prazer em falar com essa pessoa, sente que ela te apoia, e aí você começa a construir esse degrau da deslealdade. Lá que começou quando você conheceu essa outra pessoa? Não. Começou lá atrás, quando vocês se perderam a responsividade emocional. Isso precisa e pode ser ensinado. E essa é uma coisa que a gente tenta fazer assim, fala assim, nossa, beleza, o que adianta eu saber disso tudo? Adianta saber porque a gente sabe como reverter isso. Nós sabemos os passos para que isso seja revertido. Hoje nós temos conhecimento suficiente científico para trazer intervenções que funcionam para o casal se reconectar. E o negócio é tão interessante que as pessoas que tomam esse passo de se reconectar, que investem nisso, às vezes num tempo surpreendente já conseguem ter resultado. Né? Ontem, literalmente, não é brincadeira, mas eu chorei junto com stories que eu fui marcado de um casal que estava se reconectando depois de anos, né, se sentindo distante, né, com menos de 4 semanas, fazendo o método, já estavam se reconectando, trocando alianças de novo, estavam, né, passando por cima das dificuldades ali que estavam, mas assim, com conhecimento, com sabendo quais os passos que precisam ser dados, né, fazendo um passo de cada vez, 11 anos sem viajar juntos, só os dois estavam viajando juntos agora nesse final de semana. Então, assim, eu choro quando eu vejo um negócio desse. E eu choro também quando a gente não consegue levar essa informação a tempo das pessoas se separarem. Eu fico extremamente entristecido quando isso acontece, porque hoje a gente tem condição de saber o como fazer isso. Esse tesouro está nas nossas mãos. Chegou, que está aqui o baú, falta eu abrir, né? E nós estamos abrindo aqui junto com vocês. Sobre senha, não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar, mas não é nem o fato só de ter senha. Nós não podemos aceitar a necessidade de haver essa barreira construída. E não só atacando o outro, que isso é um absurdo, mas tentando entender onde que está o nosso relacionamento, em que a confiança está abalada nesse ponto, em que é preciso, né, levantar uma barreira criptográfica para que você tenha a sensação de segurança ao se comunicar com outras pessoas. Aí tem a questão da pornografia.
Então, o que a Márcia está perguntando aqui, né? A pornografia, ela influencia no relacionamento? Influencia. O que é a pornografia? É a comparação. Você está comparando e você está buscando o prazer num relacionamento fictício que você começa a comparar aquilo que você não tem no seu relacionamento. A Jaci falou o seguinte: eu sinto a vontade de estar sempre ao lado do meu esposo. Isso é ruim? Não, vontade de ficar perto da outra pessoa não é uma coisa ruim. A não ser que você queira ficar para vigiar ele. Pessoal, preciso ficar porque se eu não tiver vigiando ele, ele pode me trair. Eu preciso prestar atenção, eu preciso estar hipervigilante. Se for isso, isso é ruim. Agora, eu tenho vontade, não fico o tempo todo perto da minha esposa, mas eu tenho vontade de estar com ela direto. Se eu fosse lá para a lua com ela, isso é ótimo, ficar 6 meses lá. Tá? Tem vontade de ficar com ela o tempo todo. Mas não é para controlar ela, porque ela é divertida, que a gente se diverte, porque é bom estar junto, né? Eu posso estar estudando aqui, ela estudando do lado, às vezes a gente não está nem conversando, mas é legal estar junto, eu prefiro estar no mesmo ambiente que ela. Não tem nada de errado com isso. Se for uma coisa de dependência, de você não conseguir fazer nada longe dele, você é tão dependente que você não consegue ter o próprio emprego, que você não consegue ter próprios pensamentos, que você não consegue ter próprios amigos, que você não tem nada independente da vida dele, pode ser algo que empobrece a sua própria vida, a sua própria experiência, até o seu próprio relacionamento, porque aí você não tem uma característica emocional suficiente, poderosa e forte, que você realmente acrescente algo ao relacionamento que seja interessante, tá? Aí pode ser um problema. E quando comparamos a relação do casal, achamos que aquele é ideal e o nosso é horrível. É exatamente disso que eu estou falando, viu, Dayana? A gente começa a comparar e esse é um dos fatores que prejudica o nosso relacionamento. A comparação social, ela é um dos fatores que causa infelicidade. A comparação do nosso relacionamento, a gente começa a cultivar o relacionamento que a gente não tem e denegrir o relacionamento que a gente tem. É o contrário do expressar admiração. É o contrário do se virar um para o outro. Então, essa informação não pode ser usada para você pegar assim, nossa, aprendi sobre o criticismo, aprendi os 4 cavaleiros do Apocalipse, aprendi a casa do relacionamento, agora eu vou falar para aquele marido que não está fazendo nada disso. Né? E tanto que o meu relacionamento está horrível, a ideia não é essa. É você construir, você precisa ter ciência para você poder construir algo diferente. E aí, chamar outra pessoa, é nós contra o mundo. É eu e você. Eu estou fazendo isso também. Né? O processo de traição não começa em conhecer outra pessoa. Ele começa muito antes, no relacionamento do casal e na responsividade emocional. Começa lá na responsividade emocional. Eu não quero aqui vitimizar nenhum e nem outro, nem falar que isso é legal, porque isso é inaceitável. Mas, acima de tudo, se você quer recuperar isso, você precisa entender de que isso não veio da noite para o dia. Você precisa entender os fatores que estão relacionados a isso. Ó, tem muita questão sistêmica, né, Rodrigo? Às vezes a pessoa não está no seu lugar de companheiro. Tem sim, claro. Então, o que é a questão sistêmica? Você tem um ecossistema dentro da sua casa. E aí, quando você começa uma atitude em que você se liga a outra pessoa, então você começa a ter uma atitude fora, aquilo muda o seu sistema. Aquilo muda a forma como você reage, aquilo muda o seu relacionamento, a sua casa. Então, se você tem uma outra companheira, se tem um caso, se tem alguma coisa, aquilo muda completamente o seu relacionamento. Lógico. Muda o seu sistema, mesmo que a outra nunca descubra. Muda completamente. E aí, se a pessoa, se você tá atuando como se você fosse mãe do outro, né, se você está numa posição que você quer ser cuidado ao invés de realmente ser companheiro, aí você tem problemas, é o que a Clara está falando. O que a gente falou hoje? Aquilo, só respondendo a Célia. Mas, Rodrigo, se é atração, ele sente não só por essa pessoa, ele, na verdade, não pode ver mulheres. Não é que não pode ver, ele tem que melhorar o relacionamento com você. Tá? Porque se o seu relacionamento estiver bem, não existe espaço emocional para outra pessoa. Qualquer pessoa que tenta criar qualquer ponte comigo, eu bloqueio. Não faz sentido, tá? Então, assim, não é só com mulheres, não é só com uma mulher específica, tá? Isso acontece por vários fatores, mas um deles tem a ver em como o relacionamento está sendo construído. E é preciso falar sobre isso, é preciso falar sobre as coisas, é preciso trazer a capacidade de conversar sobre essas coisas também. Sobre isso que é difícil, sobre isso que é negativo, né? E trazer isso sem que seja uma forma de desdenhar do outro, criticar do outro, assim por diante. Tá? Então, você precisa também comunicar para ele como isso faz você sentir, porque isso te diminui, te faz sentir desprezada, te faz sentir rejeitada. Isso é uma coisa muito negativa. Comparação positiva, quando ele pensar no seu relacionamento, qualquer pessoa que aparecer que ele se sentir atração, ele vai comparar positivamente o seu relacionamento. Caramba, meu relacionamento é bom demais, nada do mundo me faz arriscar isso. E aí ele não se aproxima emocionalmente de ninguém, tá? Isso que faz com que as pessoas permaneçam leais. A maioria das pessoas que chegam nesse ponto de traição não são crápulas, não são pessoas malvadas, não são pessoas que sequer queriam isso ao longo da vida. Mas, infelizmente, vários comportamentos que a gente faz, o falar mal um do outro, o ficar com comparações no Instagram, ficar confidenciando em outras pessoas, que seja mesmo uma pessoa da família, né? Ela vai lá e reclama da esposa para a mãe toda vez, reclama do esposo para o pai, ou para outras pessoas de fora, ou para as amigas. Então, ficar nesse perfil em que você faz esse tipo de atitude, você está, com certeza,
lançando as sementes do processo da confiança ser quebrado, dessa janela ser fechada. Agora também, quando a gente está num relacionamento bom, em que a gente é vulnerável, e que a gente conserta esses problemas e se sente assim participante de uma célula que realmente funciona, de ter energia, isso tem um poder gigantesco dentro de nós. Isso tem uma forma de nos fortalecer que é muito grande. Muito bem, pessoal. Então nós estamos finalizando aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por ter participado comigo. Grande abraço para vocês e até amanhã. Tchau!